Boa noite. Boa noite. Queridos jovens e aqueles que não são tão jovens. Vocês nem sabem como é uma alegria estar com vocês e ver vocês aqui, vocês jovens, principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez no acampamento. Espero que é a primeira vez de muitas vezes. Hoje à noite vocês vão precisar de 3 coisas. Em primeiro lugar, vocês vão precisar de uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, se você está sentado ao lado de quem tem uma, pode partilhar, tá bom? Vai precisar de um cérebro. Cérebros estão funcionando? Espero que sim. Ainda bem que todo mundo tem um. E um coração preparado para receber e aprender qualquer coisa que o Espírito Santo de Deus quer te ensinar hoje à noite através da Bíblia. Então, tá pronto? Tem essas 3 coisas? Então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no texto que é o tema da conferência. Que é 1 Timóteo 4:12, isso. Deixa eu ver se eu posso achar. Vem depois de Tessalonicenses. 1 Timóteo 4:12. Alguém pode ler em voz alta este versículo tema da conferência? Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, essa noite vamos colocar nossa atenção naquela frase, na fé. Vamos ser exemplo dos fiéis na fé. E eu abordo este assunto, este estudo sobre a fé com grande temor, na verdade, gravidade. Por quê? Porque eu sei o que o texto diz lá em versículos 1 e 2 desse mesmo capítulo. Olha lá em versículos 1 e 2 sobre a fé. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Né? Não são palavras bem sérias. E as coisas que este versículo aqui está dizendo, né? Eu vejo que essas coisas estão acontecendo agora em nossos dias. E, infelizmente, essas coisas aqui podem acontecer entre nós também. É uma coisa grave. E por isso devemos prestar atenção aqui. E entender essas coisas e se cuidar. Agora, quando a Bíblia diz aqui que alguns apostatarão da fé, em primeiro lugar, todos nós temos que entender o que quer dizer, o que significa a fé, nesse sentido, nesse versículo. Então vamos definir a fé. Vocês notam aqui que a palavra fé tem o artigo definido aqui, a palavra a, né? uma lição em português aqui. A palavra fé tem o artigo a, né? Combina com de, fazendo a palavra da, né? Da fé. Então, com o artigo definido aqui, a fé, isso indica que está falando do corpo de verdades reveladas. Corpo de verdades reveladas aqui, nesse livro. As verdades em que você crê. Alguém pode abrir em Judas 3? Não vou dar um capítulo porque é um capítulo só. Judas 3. E lê Judas 3 para mim em voz bem alta também.
empenhado a corresponder-lhe convosco, exortando-vos a batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Obrigado. Então, aqui está dizendo a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, a gente vê que a fé, nesse sentido, são as verdades entregues aos santos pelas quais devemos batalhar. São verdades que salvam os santos, né? Especificamente, está falando sobre a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. E o Evangelho simplesmente significa boas notícias. O Evangelho, é o que significa essa palavra, boas notícias. As boas notícias de salvação em Jesus Cristo. Certa pessoa resumiu o Evangelho assim, eu gostei como ele colocou. Ele colocou: um santo Deus enviou seu santo Filho para morrer para pecadores injustos, para que possamos ser santos e viver feliz para sempre com Deus. Não é isso boa notícia? Um santo Deus enviou seu santo Filho para morrer para pecadores injustos, para que possamos ser santos e viver feliz para sempre com Deus. Porque se nós não fôssemos santos, nós não pudéssemos viver feliz para sempre com Deus. Então Deus fez isso. Ou conforme diz João 3,16, vocês sabem, fala comigo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. São as boas notícias. Deus enviou seu Filho para morrer por pecadores. E depois de morrer, nós sabemos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, para quem crê, a cruz é o centro, é o foco de toda a história humana. O que você crê a respeito de Cristo e a cruz vai determinar onde você vai passar toda a eternidade. Vai determinar o seu destino eterno. Por quê? Porque a Bíblia claramente nos diz que somos acusados e declarados culpados por Deus por violar a perfeita lei de Deus. Violar a lei de Deus é pecado. E todos nós temos pecado, todos nós temos violado a lei perfeita de Deus. E por causa do pecado temos uma dívida que devemos pagar. A dívida é a morte. E não somente a morte, mas a morte eterna no lago de fogo. Essa é a verdade. E a verdade também é que é impossível guardar a lei de Deus perfeitamente. Somos escravos aos nossos pecados. E o nosso pecado nos separa de Deus, de um santo Deus. E realmente somos como ovelhas perdidas. Meus queridos jovens, quando nós se arrependemos dos nossos pecados e colocarmos nossa fé em Cristo, no que Ele fez na cruz, onde Ele morreu em nosso lugar e tomou sobre si a ira de Deus, quando nós colocamos a nossa fé somente em Cristo, Deus, o Pai, como o juiz do universo, Ele me declara justo diante dele. Porque o justo morreu pelos injustos e deu para eles perfeita justiça. Na cruz de Cristo, a minha dívida de pecado foi pago completamente. E por isso Deus me dá uma nova vida e comunhão com Ele. Eu não sou mais o escravo do pecado, não sou mais o inimigo de Deus, não. E sim, eu sou o servo de um Deus bondoso e gracioso. E aí, eu tenho todos os direitos de um filho de Deus. A promessa de eternidade com Cristo. Eu tenho o perdão
de pecado, eu tenho propósito de vida agora e para todo sempre, e muito mais, bênçãos infinitas em Jesus Cristo. Então a minha pergunta para você é: você conhece Cristo como Salvador? Você tem se arrependido do seu pecado e colocado a sua fé somente em Cristo? A cruz é o foco, é o centro de toda a história humana. Então, essa é a fé de que ele está falando aqui. A fé, especificamente o Evangelho, que eu acabei de explicar para vocês. Mas também, em geral, a fé se refere a todas as verdades reveladas por Deus aqui na Bíblia. Todas. Sabe que a salvação é muito mais do que só o momento em que você crê. Isso muda tudo, mas Deus não terminou a sua obra em você com a sua justificação. Ele ainda quer trabalhar na sua vida, transformar a sua vida, santificar a sua vida. Então Ele nos deu instruções de como nós possamos andar de jeito que agrada ao Senhor. O que nós lemos em Hebreus sobre isso, sobre este assunto, qual foi o capítulo? Foi 11? Nós falamos, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui Deus nos fala como que a gente pode agradar a Deus. Ele explica tudo. Então a fé significa o corpo de verdades reveladas por Deus. Especificamente o Evangelho, mas também está falando sobre toda a revelação de Deus que se encontra aqui. Toda a revelação de Deus. Não precisamos mais nada. Então, temos explicado o que é a fé nesse sentido. E é isso mesmo que Paulo está querendo compartilhar para o jovem Timóteo. E é o que nós queremos para vocês hoje. Nós queremos que vocês entendam o que é a fé, o Evangelho. E nós queremos que vocês entendam que a Bíblia explica a perfeita vontade de Deus, para que nós possamos andar na vontade de Deus, para que possamos maximizar a nossa alegria em Deus agora e para sempre. É isso que nós queremos para você. Alegria plena em Deus. Alegria plena. Alegria não estragada pelos falsos prazeres do mundo. E por isso Paulo aqui, ele implora para Timóteo que segurasse a verdade e nunca desistir da verdade que foi entregue a ele. E a mesma mensagem para vocês. As verdades que foram entregues a você através da sua leitura bíblica, através da pregação, que vocês possam segurar essas verdades e nunca desistir das verdades que foram entregues a você. A coisa assustadora aqui é que a Bíblia diz que alguns apostatarão da fé. O que isso significa? Significa que essas pessoas abandonaram isso, a verdade que foi lhes entregue, foi lhes revelado por Deus, e aceitaram enganos do mundo. Nesse caso aqui, eu creio que essas pessoas são pessoas que se disseram crentes, estavam na igreja, professaram Cristo, mas é manifestado aqui que não eram crentes verdadeiros, né? Entenda que eles não perderam a fé, e sim nunca estavam na fé, nunca estavam ligados com Cristo pela fé. E de repente tem alguém assim aqui hoje. Você vai para a igreja, você, num certo sentido, tem enganado todo mundo, porque todo mundo pensa que você é, mas no fundo do seu coração, você sabe que você nunca confessou seu pecado diante de Deus, você sabe que você não está confiando somente na cruz de Cristo. Atualmente, você não está olhando para Cristo como a sua única esperança, a sua alegria
seu Salvador e Senhor, acontece. Eu sei, eu falei recentemente com um homem, ele me mostrou um cartãozinho que diz que a carga dele é pastor. Mas ele confiou em mim. Ele falou, puxa, agora eu estou aproximando a fim da minha vida, ele tem câncer. Ele falou, eu não tenho certeza. Realmente não tenho certeza. Ele leva um cartãozinho que diz que ele é um pastor, mas ele não tem certeza. Esse é o perigo. E pode ser que alguém aqui, assim, que todo mundo olhando, pensa, né? Mas no fundo do seu coração você sabe que nunca foi ligado a Cristo pela fé. Então existem as pessoas que cometem este tipo de apostasias, de se dizer crente e acabar largando Cristo, provando que não é realmente. Mas há outras pessoas também que são crentes verdadeiros, que começam a desviar da verdade numa área de vida. E para essa pessoa, que é realmente um crente que está começando a desviar da verdade, Deus vai te corrigindo, Ele vai te disciplinando, até que você se arrependa e volta ao caminho certo, porque Deus te ama profundamente, e Ele não deixa teus filhos desviarem sem corrigi-los, né? Sem discipliná-los, para que eles possam voltar ao caminho certo. Então, nesse sentido, se desviar da verdade significa deixar o que você sabe e viver como se não fosse a verdade. E aí você começa a se desviar, e aí Deus começa a disciplinar você para que você voltasse para o caminho certo. E assim que Deus age em sua vida. Eu creio que um verdadeiro crente não fique nesse estado de continuar se desviando sem essa culpa, sem a disciplina de Deus. Mas pode sim cair nessa cilada de começar a se desviar da verdade. E a minha oração é que Deus abra os seus olhos para ver que isso é a verdade, isso é a alegria. Andar com Jesus Cristo é alegria. E você tem que voltar. Você tem que voltar. Você está brincando com algo muito, muito sério. Então, tem que entender que a fé não é apenas uma crença que fica na mente, mas deve se manifestar na sua vida. Não se manifestou na vida dessas pessoas. Então foi provado que não era verdadeiro, mas eu creio que a fé verdadeira, ela age na sua vida. Não é isso que nós lemos também em 11, que você pode ficar lendo sobre todas essas pessoas e você começa a ver que, né, a fé não foi só um pensamento abstrato nas vidas dessas pessoas, mas pela fé Abel ofereceu, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, pela fé Noé, o que ele fez? Ele preparou a arca, pela fé Abraão obedeceu, pela fé habitou na terra, pela fé a mesma Sara recebeu poder de conceber. Mas você vai lendo sobre essas pessoas que pela fé eles fizeram alguma coisa, né? Agiram em cima da fé, porque a fé age assim, né? A fé desempenha, a fé obedece, a fé transforma a vida completamente. Então, nesses dois casos, onde tem pessoas que se dizem crentes, mas não são, ou as pessoas que são crentes verdadeiros, mas começam a desviar e são disciplinados de Deus, nesses dois casos, começa com incredulidade a respeito da palavra de Deus. Incredulidade é o inimigo. Então, tem que se cuidar desse inimigo de incredulidade, porque Satanás tem enganado muitas pessoas na juventude, né? Tem gente que recebe a verdade no início, né, com alegria, mas quando os tempos difíceis vier na vida,
Aí eles deixam a fé pensando que não vale a pena crer. Olha o que está acontecendo comigo, então não vale a pena crer. E largam a fé. Tem gente que ouve a verdade, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e o desejo por outras coisas, a Bíblia diz que sufocam a palavra da verdade. Tem jovens que acabam jogando fora tudo que aprenderam na igreja e em casa também lendo a Bíblia por causa dos sentimentos, né? Dizem que não mais se sentem confortáveis na igreja, né? Eu sinto sufocado. Dizem que querem mais liberdade, que na verdade essa pessoa quer dizer que não querem que Deus diga o que tem que fazer, né? Algumas pessoas dizem que querem experimentar a vida, né? Que quer dizer que querem cumprir os desejos da carne, né? E quando você começa assim de falar essas coisas e começa a negar a verdade revelada por Deus, começa a afetar todas as partes da sua vida, mesmo que aconteceu aqui na vida dessas pessoas aqui, começaram a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios e acabaram com essa palavra séria, grave, apostatarão alguns da fé. Mas você não tem que cair assim. Tem uma solução, jovem. Mas você vai ter que ser comprometido com Deus. Ele te dará a graça. Mas também leva um trabalho árduo da sua parte. Um suor espiritual da sua parte. Olha aqui versículos 6, 7 e 8. Desse mesmo capítulo 4. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé, né? Que você sabe, as coisas que foram entregues a você, as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Você vê as palavras de exercício físico, mas exercício espiritual. Exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Não diz que não aproveita, mas por pouco, para pouco. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então exige esforço, exige um suor espiritual para, como diz aqui, exercitar a ti mesmo em piedade. Nós investimos muito no corpo. Eu vejo sempre as academias cheias de pessoas investindo no corpo, mas quantas pessoas levam o mesmo tempo para investir na vida espiritual? Jovens, a vida cristã não é para pessoas preguiçosas, não é. Se você espera crescer, aí você tem que investir. Você não vai crescer sem investir. Lembre-se da lei do semeador. Você sabe, em Gálatas, a gente pode ler, mas eu vou só citar. Nós sabemos que tudo o que o homem semear, isso também vai colher, né? Tudo que o homem semear, colherá. E geralmente nós pensamos no lado ruim dessa lei, né? Poxa, se eu semear para a carne, da carne eu vou colher ruína, né? Isso é verdade. Você tem que pensar nisso, nessa lei do semeador. Mas também tem um outro lado positivo que às vezes nós esquecemos, que quem semeia para o Espírito, a vida espiritual, do Espírito colherá a vida eterna e todas as bênçãos que vêm com isso. Então a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Esse é o lado positivo da lei do semeador. Semeia coisas boas e você vai colher no tempo certo. Que fiéis nós sejamos, né? É isso que nós cantamos.
Continue, seja um exemplo na fé, seja um exemplo na fé na sua mocidade. Conforme diz versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo na sua mocidade da fé. A mocidade, muitos jovens não entendem que a mocidade pode ser um exemplo na igreja, né? Aqui a mocidade, eu fui pesquisando para ver, e eu vi num comentário que se refere a pessoas até 40 anos. E eu pensei, que bom, graças a Deus, ainda estou incluído por mais alguns anos. Mas a triste verdade aqui é que a maioria, isso é verdade, irmãos jovens, que a maioria arruinam a fé na juventude e aí passam o resto da vida tentando corrigir o que eles fizeram na mocidade. Esse é o problema. Quanto melhor seria se você fosse fiel na mocidade. Poxa, como Deus pode usar sua vida assim, se você não desperdiça a sua mocidade, o tempo em que você pode investir muito na sua vida espiritual, na vida de outras pessoas. Como seria melhor se você fosse um exemplo na fé agora e não gasta o resto da sua vida tentando corrigir o que vocês fizeram errados na juventude? Quantos anos nós desperdiçamos fazendo as obras da carne e não temos como voltar para corrigir isso? Nós não temos como voltar em tempo e fazer o que deveríamos. Temos uma vida só. Agora é a hora de investir. Agora é a hora de exercitar-te a ti mesmo em piedade. Eu vi uma história, disseram que é uma história verdadeira. Eu tentei confirmar, mas eu não podia, mas ainda vou contar a história para vocês, porque é interessante. Em outubro de 73, no ano 73, alguns soldados de Israel estavam numa área chamada de Colinas de Golã, né, numa guerra contra a Síria. E esses soldados se encontraram num campo de minas terrestres. Vocês sabem o que é uma mina terrestre? É aquela coisa que eles colocam no chão e se você pisar você vai levar um ferido ou até pode causar a morte. Mas eles se encontraram num campo cheio de minas terrestres. E aí eles sabiam que não tem como avançar só lentamente vendo se tiver tentando descobrir as minas para poder avançar, mas eles sabiam que a luz do dia estava se aproximando e não tinham tempo de andar lentamente assim, mas também do outro lado não podiam voltar para trás. Então o tempo estava passando e sabiam que ao amanhecer, na luz do dia, seriam descobertos pelo inimigo. E foi uma situação desesperada, realmente. Mas de repente eles estavam ali pensando o que fazer, somos mortos. Aí um vento forte soprou e eles não sabiam o que fazer, só podiam ficar. Nem deu para ver o que estava acontecendo porque toda a poeira no ar e o vento soprando muito forte. Nem deu para ver uns aos outros. E durava vários minutos. E aí, de repente, se foi o vento. E à luz da lua, eles olharam uns para os outros e olharam. E viram que quando o vento soprou, o vento descobriu todas as minas terrestres. E aí eles podiam ver todas. E aí eles podiam avançar sem se preocupar, porque deu para ver cada um e avançar. E completar a missão. E eu pensei, poxa, parece um milagre, né? A gente não sabe
Pode ser. Mas eu pensei nisso e também eu vi um vídeo disso que é muito interessante também. Mas eu acho que isso é uma boa ilustração do que Paulo está fazendo aqui nessa carta. Porque vocês sabem que essa aqui é uma carta, né? É uma carta que Paulo, o apóstolo, escreveu para o jovem Timóteo, que era um pastor. Então ele, escrevendo essa carta, o que ele está fazendo? Ele está revelando para Timóteo as minas terrestres, espirituais, de incredulidade, para Timóteo ver o perigo dessas minas, né? E poder andar na fé, na maneira que agrada ao Senhor, e não pisar numa mina. Foi o propósito de Paulo, de descobrir todas as minas terrestres espirituais para Timóteo ver como e onde ele deve andar. Então eu creio que ele está fazendo isso aqui para Timóteo, mas ainda bem que nós podemos ler muitos anos depois que foi escrito e Deus usa a palavra viva para nós também ver esses perigos e aprender como nós devemos também andar. Então o objetivo da carta foi para Timóteo poder dizer no fim da vida a mesma coisa que o Paulo falou. Vocês sabem o que ele falou? Ele falou o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Foi isso que Paulo queria para o querido Timóteo jovem. É isso que Deus quer para você. Eu ia falar que eu quero para você, mas isso não é nada. É o que Deus quer para vocês, né? Que vocês podem dizer no fim da vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que alegria seria se cada um de vocês pudessem falar essa mesma coisa no fim da vida. Então, essa noite eu quero mostrar nessas escrituras e descobrir algumas minas terrestres, espirituais, para vocês evitarem pisar nessas, para que possamos ser bons exemplos na fé. Eu vou começar mostrando exemplos negativos, tá bom? Eu não sou uma pessoa negativa, mas às vezes você tem que mostrar os exemplos negativos, onde pessoas se desviaram da fé, porque com esses exemplos nós podemos aprender. E se Deus permitir, eu quero encerrar mostrando bons exemplos para nós seguirmos, né? E aprender exatamente o que significa ser um bom exemplo na fé, né? Como é que eu posso ser um bom exemplo na fé? É essa pergunta que eu quero responder biblicamente hoje à noite. Como eu posso ser um bom exemplo na fé? E a Bíblia nos mostra claramente, em maneiras bem práticas para vocês, como podemos ser bons exemplos. E todos os exemplos negativos e positivos vamos ver nessa carta, nessa mesma carta, 1 Timóteo. Tem muito mais, mas aqui eu acho que tem uma boa mostra, como dizer, de exemplos para nós aprendermos hoje à noite. Então vamos começar com os exemplos negativos, e vocês podem participar olhando nesses versículos e descobrir essas minas terrestres que devemos evitar no andar cristão. Em primeiro lugar, vemos o primeiro exemplo em 1 Timóteo 1:19 e 20. 1 Timóteo 1:19 e 20. Alguém pode ler estes dois versículos? Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando ao qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Obrigado. Agora eu sei como falar esse nome, Himeneu, né? Obrigado. Então, vemos aqui, Himeneu e Alexandre fizeram naufrágio na fé.
Que susto. Mas também que vergonha, não é? Ter seu nome registrado nessas escrituras para todo mundo ver um exemplo mau da fé. Mas Paulo aqui está tentando mostrar para Timóteo como evitar fazer o que eles fizeram, Alexandre e Himeneu. A palavra rejeitando aqui, que se encontra em versículo 19, rejeitando, essa é uma palavra muito forte mesmo, que significa uma rejeição violenta, né? Ou literalmente empurrar ou lançar fora, né? A ideia violenta. E o que eles rejeitaram foi a fé. É isso que eles jogaram fora. Não é isso que diz conservando a fé, mas também, olha aqui, e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, jogando fora, desprezando, odiando, jogaram fora e assim fizeram naufrágio na fé. Então o que eles jogaram fora foi a fé e a boa consciência. Estão ligados então. Qual é a consciência? A consciência, jovens, é uma bússola. Sabe o que é uma bússola, né? Que Deus coloca no coração de cada um, né? Que dá direção, né? Diz em que direção você está indo. Deus coloca isso no seu coração, que ajuda a você saber se você está fazendo certo ou errado. Alguém pode ler Romanos 2,15? Eu acho que essa passagem descreve bem o que é a função da consciência. Romanos 2,15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso, testificando juntamente a sua consciência, quer acusando os seus pensamentos, quer defendendo os seus pensamentos. Então a consciência avalia suas ações, seus pensamentos e ou nos acusa, não, está fazendo errado, ou nos defende, não, está certo, e dá uma certa confiança, né? Ou nos acusa ou nos defende, ou Deus se agrada com aquilo que eu estou fazendo, ou Ele não se agrada. Então a consciência nessa forma nos ajuda. Agora, para o crente, a consciência tem que se submeter à palavra de Deus, né? Nem todas as consciências são bem confiáveis. Deus deu para cada uma consciência, mas a consciência pode ser pervertida. Então é importante que a consciência se submete à palavra de Deus. Como Martim Lutero disse, minha consciência foi levado cativo pela palavra de Deus, né? Então, se nós aceitamos pela fé o que a palavra diz, que é a verdade, aí a consciência usa o que nós temos aprendido na palavra para nos ajudar a tomar decisões certas. É como um árbitro em nosso coração. E aí podemos fazer com confiança ou não deve fazer. Conforme diz em Romanos 14 também, tudo o que não é de fé é pecado. Ou quer dizer, se a sua consciência não pode fazer em plena fé, você não deve fazer, né? A sua consciência te ajuda. E eles usam a palavra fé nesse sentido. Eu posso fazer com fé, confiando que é certo, ou eu tenho dúvida ao contrário da fé, né? É nisso que a consciência nos ajuda. Então esse princípio nos diz que se a consciência nos acusa de fazer qualquer coisa, então não faz. Não faz, até que você tenha certeza total que Deus se agrada nisso. Não faz. Seria pecado para você fazer.
se você não tem a fé que você pode fazer isso. Então, para manter uma boa consciência, não devemos fazer ao contrário à consciência que está santificada pela palavra de Deus. O perigo é que se nós ficamos ignorando a consciência, aí com o tempo nós vamos cauterizar a consciência e não vai funcionar como deve funcionar. E isso é muito perigoso, muito perigoso. É igual a um marinheiro que joga fora a bússola. Não preciso, vai acabar em naufrágio. E o que aconteceu com Emineu e Alexandre? Jogaram fora a consciência, a boa consciência, né? Ignoraram a consciência, pensaram que não era necessário, capitalizaram a consciência e aí acabou em naufrágio, na fé. Naufrágio. Eu posso dar vários exemplos disso, mas eu vejo às vezes alguém dizer para mim, tem acontecido várias vezes isso, que a pessoa diz, eu sei que estou fazendo errado, né? Isso é consciência operando, eu sei que estou fazendo errado, e aí vem uma palavra, mas né? Não é assim? E aí eles tentam defender as ações erradas com desculpas. Eu sei que estou fazendo errado, mas aí jogam fora a consciência, a boa consciência. É o primeiro passo em naufrágio, em fazer naufrágio na fé. Porque eu sei que estou fazendo errado, mas meu sentimento jogando fora. Olha o que aconteceu aqui. Então a conclusão, para fazer naufrágio na fé, basta só jogar fora a sua bússola moral, que é a sua consciência. Ficar ignorando a consciência, né? É assim. Então, isso aconteceu com Emineu e Alexandre. Fizeram naufrágio na fé. Segundo lugar, outro exemplo negativo. Se Deus quiser, vamos chegar a exemplos positivos, tá bom? Mas outro exemplo negativo. Alguém pode ler 1 Timóteo 4, 1 e 2? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Obrigado. Nós já temos lido isso, mas também 1 Timóteo 6, 20 e 21. Alguém pode ler? Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, desviaram da fé. Graça seja contigo. Isso. Obrigado. Amém. Última palavra. Então, em primeiro lugar, algumas pessoas fizeram naufrágio na fé. Em segundo lugar, essas pessoas apostataram ou se desviaram da fé. E é muito fácil, eu creio que todo mundo, meditando nesses versículos, todo mundo pode ver o que aconteceu aqui. Nesses dois casos, em 4 e em 6, essas pessoas deram ouvidos a doutrinas de demônios, espíritos enganadores, hipocrisia de homens que falam mentira, oposição a posições de falsamente chamada ciência. Olha, a pessoa que se desvia não diz no seu coração, eu vou seguir mentiras, é isso que eu vou fazer, eu vou seguir mentiras, eu vou seguir hipócritas, eu vou seguir demônios, é isso que eu... Não é assim.
Então, assim que as pessoas geralmente começa quando alguém planta uma dúvida na mente. Dúvidas assim: mas a ciência desacreditou o cristianismo. Ou o cristianismo é uma camisa da força. Ou como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento assim? Ou a Bíblia não deve ser assim interpretada literalmente. E assim que vai essas dúvidas que plantam. Mas se você não conhece bem a Bíblia, eu posso confirmar que tem, para todas essas perguntas e dúvidas que eu coloquei aqui, a Bíblia tem respostas razoáveis para todos. Eu posso confirmar isso. Mas se você não conhece bem a Bíblia e você não está preparado para defender a sua fé, aí alguém bem esperto vem, ele coloca uma dúvida e você começa a dar crédito a essas ideias que não combinam com a Bíblia, invenções do mundo, e aí você acaba deixando o corpo da verdade revelada na palavra e você começa a abraçar todos os tipos de fábulas e teorias e doutrinas que só deixam você confuso. Então, aqui nós aprendemos que para se desviar da fé, basta só se desviar da palavra de Deus, né? Parar de ler, parar de meditar. Esse é um passo muito sutil de se desviar da fé. Então essas pessoas se desviaram porque se desviaram da Bíblia. Terceiro lugar, vamos ver um outro exemplo negativo em 1 Timóteo 5:8. Alguém pode ler esse versículo? 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nesse caso, essas pessoas negaram a fé. Viu como Paulo usa várias palavras? Fizeram naufrágio da fé, apostataram da fé, se desviaram da fé, negaram a fé. Nesse caso, negaram a fé. E aqui o apóstolo usa palavras duras. Paulo diz que os cristãos, obviamente, devem cuidar das necessidades dos membros da família. Nesse contexto, as mães viúvas, né? Mas pode se aplicar aos membros da família também. E ele falou que se não fazem isto, Paulo diz que nega em prática a fé que professa com a boca, viu? Negou a fé e é pior do que o infiel. Entendeu o princípio aqui? Tem um princípio aqui que a Bíblia chama de hipócrita aqueles que dizem acreditar na palavra, mas as suas ações e atitudes não manifestam que você realmente crê. Essa é uma aplicação pessoal que devemos fazer com este texto aqui. Nós negamos a fé praticamente quando nós não obedecemos ao que a fé nos motiva ou nos compele fazer. Nesse caso, a nossa fé deve nos motivar de cuidar da família. É uma aplicação bem específica, mas tem um princípio aqui que a fé deve agir, né? E nós negamos a fé quando dizemos que temos a fé, mas as ações e atitudes não combinam com o que nós falamos, né? E Paulo diz que essas pessoas eram piores do que os incrédulos, porque mesmo os descrentes, né, reconhecem seu dever de mostrar amor e ajudar a família em tais circunstâncias assim. Então, você sabia que as suas ações falam mais alto do que o seu falar? As suas palavras, as suas ações estão falando, estão dizendo que sim, essa pessoa tem a fé, ou essa pessoa nega a fé com as ações, né? As nossas ações estão falando alto, muito alto, mais alto do que as nossas próprias palavras. Você vê como as suas ações podem negar a fé que você professa.
Por exemplo, você pode dizer que ama a Deus, mas a forma grosseira que você fala entre os amigos, por exemplo, no colégio, será que o seu falar no colégio nega a sua profissão de fé? Viu? Você pode negar a fé praticamente, na prática, nas ações, no seu falar, né? Você diz que ama a Deus, mas você não respeita a autoridade dos seus pais em casa. Praticamente você está negando a fé, porque você diz que você crê na verdade, na fé, a fé, todas as verdades reveladas aqui, mas a Bíblia revela que devemos sim respeitar, mas você não está respeitando, você está negando o que você diz que crê. Então, a verdadeira fé se transforma em ação, em amor e obediência. Então, aqui nós aprendemos, num certo sentido, negar a fé é de não agir de acordo com você sabe que é certo, de não agir de acordo ou conforme a palavra de Deus. E nesse sentido, podemos sim, como eles fizeram, negar a fé. E o quarto exemplo negativo se encontra em 1 Timóteo 6:10. Alguém pode ler este versículo? 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Obrigado, pastor. Mais um exemplo negativo. Essas pessoas também se desviaram da fé. Como? Cobiça. Cobiça. Cobiçar é desejar ou amar algo tanto que você perde o seu contentamento com Deus. É isso que é cobiça. Desejar ou amar algo tanto que você perde o seu contentamento com Deus. Colocando essa coisa em frente de Deus. Em Colossenses, no livro de Colossenses, nós não vamos lá, mas Paulo chama cobiça de idolatria. Colocando algo em primeiro lugar em nosso amor, né? E aqui, por causa do amor ao dinheiro, essas pessoas deixaram a fé, se tornaram descontentes com o que Deus lhes havia dado, e em sua busca de mais e mais dinheiro, né? O amor ao dinheiro, deixaram a verdade revelada de Deus. A verdade como versículo 6 diz, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Isso é ganho, isso é a verdade, mas deixaram essa verdade, perderam o contentamento com Deus, buscavam dinheiro. E o que aconteceu? Que engano! Olha o que aconteceu. Em versículo 9 também. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Também em versículo 10. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Sabe o que quer dizer se traspassar? É pegar algo, ramo, alguma coisa e entra aqui e sai aqui. Se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Achando que o amor de dinheiro traria alegria, mas olha o que trouxe. Muitas dores, que engano. Quando nós deixamos a verdade, nós acabamos traspassando a nós mesmos com muitas dores. Sempre acontece. Sempre acontece. O dinheiro não cumpriu o que prometeu. E muitos jovens saem da igreja porque se tornam descontentes com a vida cristã. Eles veem o que o mundo oferece e começam a desejar coisas indevidas, relacionamentos impróprios, dinheiro, popularidade, e aí desprezam piedade
e começam a rejeitar a verdade e acabam se traspassando a si mesmos com muitas dores. Não quero que isso aconteça com vocês. Eu não quero que isso aconteça na minha vida, na vida de vocês. Mas aqui diz que, nesse contexto, para se desviar da fé, basta amar e buscar outras coisas mais do que buscamos a Deus. Então, esses são os exemplos negativos. Nós falamos sobre naufrágio na fé. Isso aconteceu porque jogaram fora a boa consciência. Nós falamos sobre as pessoas que apostataram ou se desviaram da fé porque eles se desviaram da palavra, deixaram de meditar na palavra, ler a palavra. Também nós falamos sobre aqueles que negaram a fé com as suas próprias ações e atitudes. Falamos também sobre as pessoas que se desviaram da fé porque buscavam outras coisas do mundo, mais do que buscavam a Deus. Agora para os exemplos positivos, para encerrar hoje à noite, os exemplos positivos. Como podemos ser bons exemplos na fé? E na verdade, eu vou dizer que a maioria dessas são simplesmente ao contrário dos exemplos negativos. Então, eu não vou passar muito tempo, vai ser rápido só olhando nesses exemplos positivos. Começando em 1 Timóteo 1:5. Alguém pode ler 1 Timóteo 1:5? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Alguém pode ler 2 Timóteo 1:5 também? Você vai ver alguma coisa interessante. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui fala da fé não fingida. E em 1 Timóteo 1:5, ora, o fim do mandamento, ou seja, o objetivo, o alvo da minha carta aqui, que eu estou enviando para você, este é o fim, o objetivo, o alvo, é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E a mesma coisa em 2 Timóteo 1:5, mesmo capítulo, mesmo versículo. Então é o tema, o alvo de Paulo em escrever que sua fé deve ser sincera, não deve ser fingida, deve ser sem hipocrisia ou engano, não deve ter segredos escondidos de pecados não confessados, não deve ser sincera, não cheio de palavras vazias, sem ação. Temos de ser genuínos, ou seja, quem você é em público é quem você é quando ninguém está olhando. É assim na sua vida? A pessoa que você é em público, que todo mundo vê, é a mesma pessoa que você é quando ninguém está olhando? Sabemos que Deus sempre está olhando. Mas você é a mesma pessoa? A sua fé é genuína, sincera? Este mundo precisa de jovens cuja fé é sincera, né? Não estão escondendo nada, não. Eu sou o que eu sou, pela graça de Deus. Se a sua vida não for assim, Deus vai te perdoar. Se arrependa disso, as coisas que você está escondendo, que ninguém vê, só Deus. Pede perdão de Deus e Ele te dará a graça para ter uma fé sincera, uma fé genuína. 1 Timóteo 3:9, alguém pode ler? Outro exemplo positivo. Guardando o mistério da fé numa consciência pura.
Obrigado, pastor. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Aqui no contexto de diáconos, mas pode aplicar essa verdade em todas as nossas vidas. Devemos guardar o mistério da fé numa consciência pura. E nós já falamos sobre a consciência. Então, para ser um exemplo da fé, você deve manter sua consciência limpa e pura diante de Deus e de outras pessoas. Não faça as coisas que a sua consciência não permite, e sim faça tudo em fé e confiança, sabendo que a sua consciência te defende e não te acusa. Entenderam? Eu vou seguir a verdade, eu vou fazer o que a minha consciência está me dizendo, a consciência submetida à palavra de Deus. Eu vou fazer isso, mesmo se ninguém está comigo, eu vou seguir a Jesus Cristo. Assim podemos ter a alegria pura de uma consciência pura. Assim podemos dormir em paz, porque temos uma consciência pura. 1 Timóteo 4, 6. Alguém pode ler? Mais um exemplo positivo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Isso. Criado. Essa palavra também pode ser nutrido. Nutrido. Para ser um exemplo na fé, você deve se alimentar com palavras da fé. Sempre se alimentando com a verdade. Acho que vocês sabem o que isso significa. Não sabem? Você precisa estar no livro. Na Bíblia. Leia a Bíblia. Ama a Bíblia. Medita sobre as verdades na Bíblia. Ouça a pregação da Bíblia. Prega a palavra para você mesmo. Seja capaz de defender a verdade na Bíblia. Seja capaz de compartilhar as verdades da Bíblia. Tem que estar no livro. Diz em versículo 13 de 1 Timóteo 4: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Olha, você tem que persistir. Pode ser aqui ler em geral, mas eu estou fazendo uma aplicação em ler a Bíblia. Assim que podemos ser bons exemplos da fé, com mentes cheios, lavadas com a palavra de Deus. E por fim, 1 Timóteo 6, 11 e 12. Mais um exemplo positivo. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Milita a boa milícia da fé. Também 11 diz que: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé. Nós seguimos muitas coisas com bastante ânimo na vida. Nós buscamos nossos interesses, mas assim, para ser um bom exemplo da fé, você tem que fugir certas coisas e seguir outras coisas. E aqui diz que nós devemos ativamente, com propósito, seguir a fé e lutar pela fé. Todo dia. Por quê? Porque todo dia Satanás quer te destruir. Quer destruir a sua fé com incredulidade. Ele planta dúvidas na mente. Como que você pode ter vitória sobre dúvidas? Com a verdade. Ele planta uma dúvida, você combate a dúvida com a verdade, como Jesus fez quando foi tentado. A Bíblia diz em Lucas que Satanás pediu a Deus para cirandar Pedro como trigo. Mas Jesus falou para ele: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Né? É nisso que Satanás quer te atacar, na sua fé. E por isso Jesus roga por ti para que a tua fé não desfaleça.
Aí Pedro falou, não, mas eu sou pronto a ir contigo até a prisão, até a morte. Mas ele não sabia a luta que ele enfrentaria. Satanás quis roubar a fé na verdade de Deus. Ele é sujo demais, Satanás. Ele usa qualquer meio para derrubar a sua fé. Mas graças a Deus, no fim das contas, Pedro ficou firme, ficou fiel até a morte. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Queridos jovens, para encerrar o nosso culto, eu fui para o culto de ações de graças a Deus para a vida de Suzana, lá em Campo Grande, pastor José pregando. Ele disse algo interessante que eu nunca vou esquecer, sobre a cirurgia da Suzana. Na sala da espera, todo mundo estava ansiosa, perturbada. Ninguém sabia se ela ia sobreviver. Foi uma emergência de verdade. E eu sei como é difícil ficar numa sala de espera, não sabendo se a pessoa vai sobreviver ou não. É muito difícil. Mas naquele momento, o pastor José, ele viu a ansiedade da família. Ele foi para cada membro da família. Ele perguntou, se a Suzana morrer, você vai manter a sua fé em Deus? E cada um deles juraram que sim. Acontecer o que acontecer, eu vou confiar no meu Deus e eu não vou virar as costas a Ele. Jovens, eu creio que essa é o âmago de tudo que eu estou falando aqui. Você tem um compromisso assim. Venha o que vier, eu estou com Cristo. A verdade, a fé, eu creio que isso é verdade. Eu vou seguir a Cristo. Se ninguém vem comigo, eu vou seguir a Cristo. Eu creio nessa palavra. Eu tenho a fé nessa palavra. Essa é a pergunta que devemos perguntar para nós mesmos. Venha o que vier, eu vou ficar fiel a Deus. Olha, Deus está em controle, Deus é soberano, mas Ele espera dos seus filhos um compromisso com Ele, um suor espiritual, um combate. Ele espera dos seus filhos de guerrear contra a incredulidade e segurar e não desistir da verdade. Eu creio que Ele dará a graça na sua vida se você pedir a Ele essa graça. Diz em 2 Timóteo 4, mais uma vez eu vou ler essa passagem, que Paulo falou no fim da vida. É uma promessa maravilhosa. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. É uma promessa maravilhosa. Vocês querem ver o sorriso do seu Deus? Vocês querem agradar a Deus com a sua vida? Tenha fé. Guardá-la. Segurá-la. E não desistir. Nós falamos dos meios que podemos fazer isso de acordo com a Bíblia. E a Bíblia promete essa galardão. O maior galardão é de ver o sorriso de Deus. Que Ele se agrada conosco.
é o maior galardão que podemos receber na vida. Vamos orar. Eu queria falar só algumas coisas com os seus olhos fechados. Se você está aqui e você sabe que não está andando de acordo com a Bíblia, com a fé que está revelada aqui, tem alguma coisa entre você e Deus, você não tem que falar para mim, para ninguém. Você tem que chegar diante de Deus e pedir perdão, se arrepender do seu pecado. E Ele vai te receber, Ele não vai te lançar fora. Ele vai te abraçar, vai te perdoar. E você pode continuar com comunhão com Ele, na fé. Então, se tiver algo impedindo a fé, se você tem jogado a sua consciência fora, não é tarde demais de se arrepender. Se você começa a se desviar da verdade, não é tarde demais agora. Quem sabe se um dia vai ser, mas agora. Não endurece o coração enquanto você tem a vida e o tempo. Se você nunca colocou sua fé em Cristo, olha, você tem que considerar a eternidade. Você tem que considerar o seu destino eterno. Agora, na mocidade. Se você quer falar com alguém sobre este assunto, estamos dispostos de conversar contigo sobre isso. Mas você tem esse compromisso com Deus na fé. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto mais. Vamos orar. Nosso Deus e amado Pai, nós chegamos na Tua presença neste momento que eu creio que pode ser um momento marcante na vida de pessoas aqui hoje à noite, porque eu sei que o Senhor promete que quando a palavra for pregada, não vai voltar vazia, Senhor, mas vai realizar o Teu propósito em nossos corações, pelo poder do Espírito Santo. Então eu peço que o Senhor possa estar neste momento trabalhando nos corações das pessoas aqui, que esses jovens possam responder a Ti, Senhor, e não endurecer o coração contra Ti, Senhor, mas que eles possam achar salvação para quem não tem salvação, que eles possam achar a alegria de andar nos Teus caminhos, no caminho da fé, se eles não estão andando neste momento, Senhor. Para que todos nós possamos aqui um dia chegar diante de Ti e saber que temos combatido um bom combate, temos guardado a fé. E para um dia ouvir de Ti, Senhor, que nós fizemos bem diante de Ti, o servo bom e fiel, e ver Seu sorriso de agrado. Senhor, é esse o nosso desejo hoje à noite. Ser conosco hoje à noite, tirando toda a poeira da carne e enchendo os nossos corações com os Espíritos, para que possamos ver essas verdades claramente, sem obstáculos, Senhor, para que possamos ver Cristo como Ele é, glorioso, belo em santidade, Senhor, puro e perfeito, e digno de toda honra e glória, digno de todo o nosso serviço aqui nessa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, somos fracos, mas Tu és fiel e cheio de graça. Precisamos da Sua graça neste momento, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém.